Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a essa nossa live, primeira live do ano de 2025. Tô muito feliz de poder retornar com as lives, de poder voltar a compartilhar com vocês a palavra de Deus. Então você que está entrando aqui, envie para suas amigas, né? Manda no direct aí para outras mulheres de Deus, para que nós possamos juntas, né, aprender mais da palavra. Quero dar bom dia para Vânia, minha querida amiga. Já virou amiga, né, Vânia? Minha aluna que virou amiga. Um beijo no seu coração, Vânia. Obrigada por você estar aqui, viu? A todas as outras mulheres que estão entrando, posta aqui nos comentários da onde você da onde você tá me assistindo, para eu poder mandar um bom dia especial para você, tá bom? Essa live aqui é uma live que tem como tema princípios eternos, tá bom? Então, nas próximas 10 semanas, toda segunda-feira, nós vamos estar aqui compartilhando um princípio da palavra de Deus, tá bom? Então, você já pode deixar aí na sua agenda, na sua agenda anotado, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui, então, estudando um princípio da palavra de Deus. Faz um tempinho que eu não fazia lives, né? A última live que eu fiz foi em novembro do ano passado. Ano passado nós lemos muito a Bíblia juntas, lemos diversos livros juntas aqui, estudamos bastante a palavra, mas esse ano eu demorei um pouquinho para retornar, mas estou retornando com esse tema que é princípios eternos. Paola, bom dia, Paola. Paola é de Porto Real, Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. A Guiane, super querida também, seguidora super querida de Pelotas, Rio Grande do Sul, seja muito bem-vinda. Você que tá aí também assistindo, essa live ela fica gravada lá no YouTube. Você sabia disso? Que nós temos no YouTube um canal onde todas as nossas lives aqui do Instagram ficam salvas. Então talvez você agora esteja assistindo à tarde, à noite, em outro horário. Eu sei que tem mulheres que não conseguem acompanhar de manhã, mas que acabam assistindo, então, em outro horário, tá bom? Sejam todas muito, muito bem-vindas, tá? E quero convidar você a estar comigo toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, para aprender sobre princípios da palavra de Deus. Essa é uma promessa. A Alguiane tá aqui. A Alguiane me lembrou dessa promessa, né, Alguiane? Que eu iria fazer uma série de lives sobre isso, sobre princípios. Por que, Lidiane? Uma live sobre princípios. Porque você provavelmente já ouviu alguém falar assim: ah, eu não abro mão dos meus princípios. Não, eu tenho os meus princípios. Mas o que são esses princípios? Quais são esses valores que norteiam a nossa vida? Quais são os princípios que nós não podemos abrir mão? Bom dia, Dávila do Maranhão. Seja muito bem-vinda, querida. Você sabe quais são esses princípios da palavra de Deus, né? Então você provavelmente já falou ou já ouviu alguém falar: não, porque eu tenho os meus princípios, porque eu tenho os meus valores. Mas quais são esses valores? Quais são esses princípios que regem a nossa vida, que norteiam a vida de um cristão? É sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Então, a cada segunda-feira, nós vamos estar abordando aqui um princípio da palavra de Deus. E para começar, né, essa série, eu quero primeiro definir com vocês o que são princípios. O que é um princípio? Então, eu fui buscar a definição e eu vou ler para vocês. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Então, os princípios, eles são um padrão de conduta, uma norma, né, que são seguidos por uma instituição ou por pessoas, por um conjunto de pessoas. No caso dos princípios bíblicos, são ensinamentos que guiam a vida cristã, baseados, claro, na palavra de Deus. Eles são verdades eternas que devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida.
Então, queridas, eu vejo que muitas vezes muitos cristãos ou muitas pessoas, né, que se dizem cristãs, elas não têm o conhecimento daquilo que norteia a sua fé. Elas não têm o conhecimento da fé que elas professam. Então é importante a gente ter esse conhecimento, né? Eu sou cristã, e quais são os princípios bíblicos? O que norteia a vida de um cristão, né? O que deve ser aplicado em todas as áreas da minha vida? Quais são esses valores? Quais são esses princípios? É isso que nós vamos aprender nessa e nas próximas lives. Amém? Estão prontas para começar? Eu quero sugerir para você sempre vir para nossa live com um caderno, tá? Se você puder, uma folha de anotações, caneta e a sua Bíblia aberta, tá bom? Para você ir anotando. Talvez você não consiga ler junto comigo todas as citações que eu vou falar aqui, tá? Mas você vai anotando as citações que eu falar, as referências, e depois você faz aí o seu devocional, tá bom? Lendo, tá? Abrindo a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá então? Hoje eu quero falar, o primeiro princípio que eu quero abordar com vocês é com certeza o maior de todos, o mais importante, o principal. Eu vou ler para vocês, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 2. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2. Paulo fala o seguinte: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Forte isso, não é verdade? Paulo aqui está dizendo que mesmo que ele tivesse todo o conhecimento, mesmo que ele soubesse todos os mistérios de Deus, mesmo que ele tivesse uma fé para fazer milagres, para mover montanhas, sem o princípio do amor, tudo isso seria em vão. Sem o princípio do amor, ele nada seria. Tá faltando amor, mulher, aí? Tá faltando esse princípio para você? Muitas vezes a gente olha para o mundo e a gente pensa, acabou o amor. E o próprio Jesus diz que o amor de muitos esfriaria nos últimos tempos. Mas o amor, aqui Paulo diz, o amor é a coisa principal. Nós podemos ter uma fé que move montanhas, nós podemos ter todo o conhecimento da palavra de Deus, podemos ter uma vida na igreja, podemos servir ao Senhor, mas se nós não tivermos amor, todo o resto é em vão. Todo o resto não tem valor se nós não tivermos amor. E aí, em 1 João tem a explicação por que o amor é a coisa principal. Por que o amor é o maior princípio de todos. Em 1 João, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, tem essa explicação. Vamos ler? 1 João, capítulo 4, do verso 9 ao verso 11. Ele fala assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não ama, quem não tem amor, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso que esse é o maior princípio da palavra de Deus, o amor. E aí ele continua: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, né? Então, primeiro nós lemos aquela passagem onde Paulo fala, olha, o amor é tudo.
né? O amor é a coisa principal. Mesmo que eu tivesse todo o conhecimento, mesmo que eu pudesse ter uma fé de mover montanhas, sem amor eu nada seria. E aí João aqui fala, olha, por quê? Porque Deus é amor. Então quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí eu quero falar aqui pra vocês sobre 3 expressões do amor, tá? Primeiro é o amor de Deus por nós. Segundo é o nosso amor a Deus. E sobre isso eu quero me estender mais. Hoje eu quero falar para você como nós devemos amar a Deus. Como amar a Deus. E em terceiro lugar, o amor ao próximo. O amor pelo outro. Essa terceira expressão do amor eu não vou me estender muito aqui, tá? Porque nós vamos falar sobre isso na próxima live. Mas especificamente eu quero falar hoje sobre o amor a Deus. Sobre o amor que você tem a Deus. Como amar a Deus. Como a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Bom dia, Valéria. Graça e paz, querida. Que bom ter você aqui. Então, como nós devemos amar a Deus? Como amar a Deus sobre todas as coisas? É mais sobre isso que eu quero falar nessa live especificamente. Então, primeiro, querida, vamos falar sobre o amor de Deus. Aqui em 1 João nós lemos que o amor consiste nisso, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Então, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos primeiro a Deus, foi o Senhor que escolheu nos amar em primeiro lugar. Nós não amaríamos a Deus se Ele não tivesse nos amado primeiro, porque esse amor do Senhor é incondicional. Você consegue entender o quanto você é amada? Porque isso é muito importante. Entender o quanto você é amada, o quanto a sua vida vale para o Senhor. Porque uma vida, mulher de Deus, vale o mundo inteiro para Deus, né? Uma vida para Deus vale tudo. Ele valoriza cada vida e Ele valoriza a sua vida. Você tem essa dimensão do quanto você é amada pelo Senhor, do quanto a sua vida é preciosa para Deus. Lá em João 13,16 fala assim, porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos ter essa consciência do quanto nós somos amadas pelo Senhor. Só quando você tiver essa consciência do quanto você é amada e do quanto você é perdoada, é que você vai poder amar a Deus e amar o próximo também. Então nós precisamos entender isso. Você entende isso, mulher de Deus? Você entende o quanto você é preciosa, o quanto você é amada por Deus, o quanto o seu nascimento, né, é um milagre e o seu nascimento é um desejo do coração de Deus? Você tem essa consciência desse amor pela sua vida? Isso é extremamente importante, porque se nós não tivermos essa consciência, nós não conseguiremos amar ao Senhor, né? O amor de Deus é incondicional, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso pecado, apesar do Senhor conhecer o pior das nossas vidas, o pior que está aqui no nosso coração, Ele decidiu nos amar. E esse amor, segundo a palavra de Deus, ele é tão grande, que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Aquela cruz era para nós. Aquela cruz era para mim, era para você. Mas o Senhor morreu no nosso lugar. Ele tomou essa iniciativa, né? E Ele não morreu para que Deus pudesse nos amar. Ele morreu porque Deus nos ama. Você entende isso? Jesus não morreu para que Deus pudesse te amar. Jesus morreu porque Deus te ama. Porque o Pai te ama, porque a sua vida é preciosa e porque
porque Ele quer passar a eternidade com você. Esse é o tamanho do amor de Deus. A partir desse momento em que nós entendemos o amor de Deus, que nós aceitamos esse amor, que nós aceitamos o perdão do Senhor nas nossas vidas, é que realmente nós poderemos viver esse amor. É que nós poderemos amar a Deus, retribuir esse amor, ser recíprocas com Deus. E então também poder amar aquilo que Ele ama, que são pessoas. Amém? Agora eu quero ler com vocês Romanos 8. Romanos 8, do versículo 38 a 39. Esse amor, esse grande amor que não conseguimos expressar. Valéria, hoje nós vamos aprender como expressar esse amor a Deus. Nós vamos aprender como nós devemos amar ao Senhor através da palavra. Lá em Romanos 8, 38 e 39, tem uma verdade poderosa para a nossa vida. Olha só, tá escrito assim: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada pode nos separar desse amor. Isso significa, mulher, que nada que você faça vai fazer Deus te amar mais ou Deus te amar menos. Eu vou repetir. Nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais ou Deus te amar menos, porque Ele já te ama. Esse não é um amor que nós precisamos conquistar. Esse é um amor que nós recebemos de graça, sem merecer. Você entende isso? Não é o que faz, né? Não é aquilo que você faz que vai aumentar o amor de Deus por você, porque Ele já te ama. Ele já te ama de uma forma absurda, de uma forma exagerada. Não é um amor que nós precisamos lutar para ter. Existem pessoas que estão lutando para serem amadas, que têm um buraco dentro do peito e que querem muito serem amadas, mas elas não entendem que elas já são amadas. Mulheres carentes, que vivem de migalhas de amor, que vivem implorando pro outro dar atenção, pro outro dar amor para ela, sendo que ela não entendeu ainda o quanto ela já é amada. Você já é amada, você não precisa implorar o amor de ninguém. Você já é alvo do amor de Deus. E nós precisamos entender isso para curar o nosso coração, para curar as nossas feridas, para curar essa nossa carência. Essa sua carência, esse desejo por ser amada, né? Você só vai encontrar em Cristo, que é o principal e o maior relacionamento da sua vida. É o com o nosso Senhor. Então para de procurar em pessoas aquilo que só Deus pode fazer pela sua vida. Para de exigir de pessoas aquilo que só o Senhor vai fazer pela sua vida. Homem nenhum no universo é capaz de fazer você feliz. O único que vai fazer você feliz, que vai te fazer plena, é Jesus Cristo. E se Jesus Cristo não for suficiente para você, mulher de Deus, nada mais vai ser na sua vida. Então se renda a esse amor. Aceite esse amor na sua vida. Se coloque nessa posição de filha amada do Pai. E viva esse amor de verdade. Uma vez, há muitos anos atrás, uma jovem me fez uma pergunta assim. Eu estava evangelizando ela, falando de Jesus para ela. E ela falou assim: Lidiane, se Deus me ama incondicionalmente, qual a diferença de buscar Ele ou não? Se Deus me ama, né? Se nada que eu faça vai fazer Ele me amar mais ou me amar menos, qual a diferença então de buscar Deus? E se eu não buscar Deus, Ele vai continuar me amando. E eu falei, é verdade. Deus vai continuar amando você de qualquer forma. Mas você só vai viver esse amor. Você só vai entender o amor de Deus
e viver na perspectiva do amor de Deus, se você retribuir a esse amor. Então imagine você, mulher, num relacionamento, quando só uma pessoa ama, só uma pessoa entrega, só uma pessoa se dedica, a outra pessoa vai viver esse amor? Se a outra pessoa não retribui, se a outra pessoa não é recíproca, se a outra pessoa não ama, ela vai viver esse amor? Ela vai desfrutar desse amor? Não vai. Então, até com Deus, nós precisamos dessa reciprocidade. Até com Deus, nós precisamos amá-lo de volta, para que nós possamos viver esse amor. Ele vai continuar te amando de qualquer jeito. Mas se você corresponder a esse amor, você vai viver esse amor. Tá claro isso? Você vai desfrutar desse amor. Você vai se sentir amada, você vai ser curada, você vai ser restaurada e vai viver uma vida plena e abundante que ele tem na palavra. Uma vida plena e abundante não é uma vida perfeita, livre de problemas, porque o Senhor nunca nos prometeu isso, mas é uma vida plena em Cristo, satisfeita em Cristo, independente das circunstâncias externas. Amém? Tá bom, Lidiane, já entendi que eu preciso amar a Deus, né? Lá em Mateus 22:37, Jesus fala o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. De todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, né? Aqui Jesus fala, esse amor ele não pode ser parcial, ele tem que ser completo. Você tem que amar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, entregar toda a sua vida para Ele. Então não é uma entrega pela metade, é uma entrega completa, é um amor total. Ok, Lidiane, eu já entendi que eu preciso amar a Deus com tudo que eu tenho. Eu preciso amar a Deus de uma forma completa, de uma forma total e não parcial. Mas como eu vou fazer isso? Como podemos amar mais a Deus? Como retribuir esse amor, né? A verdade é que nada que a gente faça pode retribuir o amor de Deus, que é tão grande, que é tão gigante, né? Que às vezes a gente pergunta, que amor é esse? Que amor é esse que ama incondicionalmente? Mas existem algumas coisas que a palavra diz que nós precisamos fazer para viver esse relacionamento com Deus, né? Para viver essa vida não apenas como servos, mas principalmente como amigos de Deus. E nessas próximas lives eu quero convidar você a sair da multidão e a se tornar uma amiga de Jesus. Porque a multidão, né, aquela multidão que cercava Jesus, estava interessada naquilo que Jesus podia oferecer, nos milagres, nas palavras que ele tinha, né, no alimento o espiritual que ele proporcionava, mas principalmente nos milagres, nas maravilhas que ele fazia no povo, na cura, na bênção. Mas os amigos de Jesus, né, estão interessados em conhecer o coração do Mestre. Então eu quero convidar você, mulher, a sair do meio da multidão, a se aproximar mais de Jesus, para conhecer o coração de Deus, para conhecer o coração do nosso Pai. Amém? Então vamos lá, como podemos amar mais a Deus? O primeiro passo, como eu já falei aqui na live, é compreender o amor dele por nós. Como eu falei para vocês, não fomos nós que amamos a Deus. Foi Ele que nos amou primeiro. Nós somos amados por Deus. Ok. Então, o primeiro passo, como amar a Deus? Primeiro, compreendendo o amor dele por nós, não é? Então, como eu falei pra vocês, não fomos nós que amamos a Deus, né? Foi Ele que nos amou primeiro. Então, a gente só pode amar a Deus quando nós entendemos o tamanho do amor dele por nós, né? O quanto você foi amada, o quanto você já foi perdoada. Você lembra daquela passagem da mulher, né? Do vaso de alabastro, quando Jesus está na casa de um fariseu e chega uma mulher, né, que quebra um vaso de um perfume muito caro aos pés do Senhor e chora, né, no momento ali genuíno de adoração. Aquela mulher entrega tudo para Jesus, ela entrega aquilo que ela tinha de mais precioso naquela adoração ao Mestre. E aí o fariseu, né,
julga aquela mulher no coração. E Jesus, né, sabendo do que estava no coração daquele fariseu, ele vai dizer para ele, né, você acha uma pessoa, tem duas pessoas, né, uma deve um pouco mais que a outra. Se as duas dívidas forem perdoadas, Jesus fala, quem vai ficar mais agradecido, né? Quem vai ficar mais contente? E o fariseu, quem deve mais? Ele falou, exatamente, né? Quem é mais perdoado, mais ama. Aquela mulher tinha consciência do quanto ela tinha sido amada, do quanto ela era amada e do quanto ela tinha sido perdoada, né? Então, por isso, ela estava ali entregando o melhor dela. E nós precisamos ter a consciência dessa mulher, né? Resgatar de onde Jesus me tirou. Como era a minha vida antes de Jesus? O que Jesus fez por mim? Quando nós temos essa consciência do quanto nós somos amadas, perdoadas, resgatadas de uma vida de pecado, nós conseguimos amar a Deus com mais intensidade, amar a Deus na totalidade e entregar o nosso melhor para Ele. É necessário resgatar isso, é necessário resgatar, né, o quanto nós somos amadas. Então essa consciência do amor de Deus é que nos faz também amá-lo com mais intensidade. Em segundo lugar, nós precisamos nos submeter à vontade dele. Né? Como eu amo a Deus? Me submetendo à vontade do Senhor, né? E aí, submetendo os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, as nossas emoções a Deus. Quando nós nos submetemos à vontade dele, quando nós não nos deixamos à mercê de nós mesmas, mas colocamos ele no trono, ele no centro, é que nós amamos a Deus. Se você ama a Deus, você quer viver a vontade dele. Jesus veio, né, para fazer a vontade do Pai. Em todos os momentos ele afirmava, né, eu estou fazendo a vontade de Deus, né, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. O desejo de fazer a vontade do Pai, o desejo de viver de acordo com a vontade do Pai. Então é necessário essa submissão à vontade do Senhor, né? Você submeteu os seus sonhos, você submeteu os seus planos, você submeteu os seus desejos à vontade dele. Importa viver os planos dele para as nossas vidas e não os nossos próprios planos. Importa viver a vontade dele, não a nossa própria vontade, porque é ele que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Quantas vezes nós agimos de forma impulsiva, guiada pelas nossas emoções, guiada pelo momento, guiada pelas nossas dores, quando nós estamos tristes, quando nós estamos revoltadas, quando nós estamos decepcionadas, muitas vezes tomamos decisões que depois nos arrependemos, porque estamos sendo guiadas por nós mesmos. Porque estamos sendo guiados pelas nossas próprias emoções. E a verdade, mulher, que é isso que nós precisamos buscar todos os dias, é ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Orar todos os dias e falar, Senhor, eu quero ser guiada pela Tua vontade. Não me deixe abandonada em mim mesma. Não me deixe guiar minha própria vida. Não permita que eu faça a minha vontade, mas a Tua vontade. Esse deve ser o desejo do nosso coração todos os dias. Esse desejo de agradar ao Senhor, esse desejo de viver uma vida que o agrade, uma vida onde Ele é o centro, onde Ele reina de verdade. É uma oração que eu costumo fazer, Senhor, vem reinar no meu coração, vem reinar nos meus pensamentos, venha reinar na minha vida. Nós precisamos pedir, né, que o Senhor seja realmente, de fato, o Senhor da nossa vida. Né? Quantas vezes nós chamamos Ele de Senhor, 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 mas será que de fato Ele tem sido o Senhor das nossas vidas? O que tem guiado você? Pelo que você tem caminhado? Você tem caminhado pela sua própria, pelas suas verdades, você tem caminhado pelas suas opiniões, você tem caminhado por aquilo que você pensa que é certo, ou você tem de fato colocado o Senhor no trono da sua vida, você tem colocado Deus no centro da sua vida, falar, Senhor, vem aqui, me ajuda a tomar essa decisão, me mostra o caminho, me dá uma direção.
né? Às vezes há pessoas que abrem negócios, fazem sociedades, né? Iniciam relacionamentos sem antes consultar ao Senhor, sem antes dizer, Senhor, essa vontade do Senhor para mim, é por esse caminho realmente que eu preciso andar, é essa vontade do Senhor para minha vida? Muitas vezes nós fazemos coisas sem consultar a Deus, mas depois, né, nós pedimos para que Ele nos abençoe. E a verdade é que nós precisamos colocar Deus no princípio de todas as coisas. Para nós, cristãos, não existe essa divisão entre o que é secular e o que é sagrado. Porque tudo na nossa vida precisa ter Deus. Todas as áreas da nossa vida, Deus precisa vir em primeiro lugar. Deus precisa vir em primeiro lugar na nossa casa, no nosso casamento, na nossa maternidade, na nossa vida profissional. Ele precisa estar lá em todos os momentos. Porque se Deus estiver só na igreja para você, lá no seu trabalho, você pode fazer coisas que desagradem a Deus. Se você não pedir para que o Senhor te direcione em tudo, você pode fazer coisas dentro da sua casa que desagradem a Deus. Então Deus precisa estar em tudo. Uma vez alguém perguntou, Diane, tudo é Deus? Eu falei, tudo é Deus. Ele está em tudo que eu faço, em tudo que eu empreendo, em todos os meus planos, Deus precisa estar lá. Deus precisa estar lá, mulher. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, pergunte para o Senhor, essa é a vontade do Senhor para minha vida? Senhor, eu quero me submeter. Eu sei que às vezes é muito difícil, mulher. É difícil a gente submeter a nossa vontade, porque isso significa renunciar à nossa carne, renunciar a nós mesmas. Mas essa é uma oração que nós precisamos fazer diariamente. Diariamente nos submetermos. Diariamente falar, Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu não quero ser guiada por mim mesma. Eu quero ser guiada pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu falo que sempre que eu fiz as coisas do meu jeito, eu não consegui nada de bom. Eu não tive nenhum sucesso. Eu não fiquei satisfeita, eu não fiquei feliz. Eu não consegui nada fazendo as coisas do meu jeito. Mas todas as vezes que eu me submeto à vontade do Senhor, que eu coloco Ele em primeiro lugar, que eu coloco Ele no centro, todo o resto se alinha. Então, mulher de Deus, comece a fazer isso. Comece a fazer essa oração. Se submeta à vontade dEle. Fala, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu não sei tomar decisões. Eu não sei como conduzir a minha vida. Eu preciso que o Senhor venha reinar sobre mim. Que o Senhor venha na minha vida. Que o Senhor reine sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração, sobre as minhas emoções e em todas as áreas da minha vida. Entregue tudo a Deus. Entregue tudo a Deus. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer isso. É necessário matar o ego, é necessário renunciar ao orgulho, o controle das coisas e entregar isso nas mãos de Deus. Amém? Então a gente já falou que primeiro nós precisamos compreender o amor de Deus por nós. Depois nós precisamos nos submeter à vontade dele. E em terceiro lugar, nós amamos a Deus obedecendo os seus mandamentos. Jesus diz que aqueles que o amavam obedeciam os seus mandamentos. Vai ficar salvo assim lá no canal do YouTube, tá bom? Lá em João 14, 21, João capítulo 14, versículo 21, fala o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse o que me ama. Então, como nós amamos a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Aqui Jesus fala que aquele que tem os mandamentos dele e obedece é esse que o ama. Então nós vemos aqui, você já estudou sobre as 5 linguagens do amor? Cada pessoa tem uma linguagem. As 5 linguagens do amor é uma teoria de um autor chamado Gary Chapman. E ele identificou, depois de anos atendendo casais, ele é pastor e terapeuta, anos atendendo casais, ele identificou que cada pessoa, ela percebe o amor de uma forma diferente.
Então, algumas pessoas se sentem amadas quando ouvem palavras de afirmação, outras se sentem amadas quando passam tempo de qualidade com aquela pessoa, outras se sentem amadas quando recebem presentes, outras se sentem amadas através do toque físico. E, enfim, são 5 linguagens do amor no total. E quando eu leio essa passagem que fala quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama, eu penso que a linguagem de amor de Deus é a obediência. A linguagem do amor do Senhor é a obediência, né? Então nós amamos a Deus, de fato, quando nós obedecemos os seus mandamentos. E aí João continua, Jesus continua: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então a obediência também é um princípio. Não vou ficar falando muito de obediência agora também, porque nós teremos uma live só sobre o princípio da obediência. Vamos estudar o que é obedecer a Deus. Então, mas fica aqui, tá bom? Para amar a Deus é necessário obedecer aos seus mandamentos, conhecer os seus mandamentos e obedecer os seus mandamentos. E aí, em quarto lugar, como nós amamos mais a Deus? Compreendemos o amor dele, nos submetendo à sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos e conhecendo em intimidade. Como você pode amar um Deus que você não conhece? Como você pode amar um Deus que você não conhece, que você não tem intimidade? Em Lucas 12:31, Jesus fala o seguinte: busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Nesse contexto aqui, Jesus está dizendo que nós não deveríamos ficar ansiosos pelo futuro, né? Mas, em primeiro lugar, buscar ao Senhor. E muitas vezes, mulher, as nossas preocupações, a nossa ansiedade é algo que nos impede de buscar a Deus de todo o coração, de buscar a Deus com mais intensidade. Nós estamos tão distraídas com os nossos problemas, com as nossas preocupações, tão ansiosas pelo futuro, tão preocupadas com aquilo que ainda nem aconteceu, que nós acabamos não buscando a Deus, não colocando Ele como prioridade na nossa vida. A gente acaba muitas vezes idolatrando os problemas. Passamos o dia inteiro pensando naquele problema, meditando no problema, quando de fato nós deveríamos, em primeiro lugar, né, buscar ao Senhor. Então, isso é algo que é para mim também, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Sabendo que essa é uma promessa e todas essas coisas serão acrescentadas em você. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, todo o resto é alinhado. Nós podemos descansar porque Ele vai cuidar de tudo para nós, né? Talvez não do meu jeito, talvez não do seu jeito, mas do jeito dele, que é muito melhor do que o nosso. Então a gente precisa entender que o Senhor, Ele não é o nosso mordomo, né? Ele não é o nosso servo, é o contrário, nós que somos servas dele. Ele não é alguém para realizar os seus desejos, para fazer do jeito que você quer. Ele está para que ele age na nossa vida. O agir de Deus na nossa vida é para que nós vivamos de acordo com os planos dele, de acordo com o propósito dele, de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, por isso que lá eu falei também sobre se submeter ao Senhor. É se submeter a isso também. Se submeter ao fato de que Ele está cuidando de você e de que eu não preciso mais me preocupar. Então, esse também é um exercício difícil, né? Porque é difícil controlar as nossas preocupações, é difícil controlar a nossa ansiedade, mas nós precisamos ter isso em mente. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Entregar para Ele as circunstâncias da nossa vida. Pedir para que o reino dele venha, né? Reine sobre essas circunstâncias, Senhor. Então, se você tem um problema, algo que está tirando a sua paz, entrega isso para o Senhor hoje e fala: Senhor, vem reinar nessa circunstância, vem reinar nessa situação. Eu não quero passar o dia pensando nisso, eu não quero passar o dia me preocupando com isso. Eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar, porque eu confio no seu cuidado, eu confio no seu amor. E é necessário conhecer esse Deus em intimidade.
É necessário conhecer o coração desse Deus e buscá-lo todos os dias. O Senhor não quer apenas que nós o busquemos, mas que nós desejemos essa busca, que nós desejemos essa presença, né? Que nós busquemos Ele porque nós queremos, porque nós temos prazer nessa presença. Então isso é algo que nós precisamos cultivar. Isso é algo que nós precisamos fazer todos os dias, é buscar essa presença. Todos os dias, quem me acompanha aqui sabe que nós estamos fazendo um plano de leitura anual. Então toda semana eu mando lá no nosso canal de transmissão a lista, né? O plano de leitura da semana. E por que é tão importante a gente ler a Bíblia inteira? Né? O nosso objetivo é ler a Bíblia inteira em um ano. Mas por que é tão importante ler a Bíblia inteira? Por que é tão importante conhecer a palavra de Deus? Porque nós não podemos conhecer Jesus se nós não conhecemos a palavra. Como que Jesus se revela? Ele se revela a partir da palavra. Esse ano nós já conseguimos ler os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos contam a mesma história, que é sobre o ministério de Jesus. E lá nós aprendemos muitas coisas sobre quem é Jesus. Então, mulher de Deus, nós precisamos de fato ler a palavra. Se você é uma mulher de Deus e você não tem esse hábito de ler a palavra, você precisa fazer isso com urgência. Mesmo que seja um versículo por dia, mas você precisa começar a ter essa busca. Porque você só vai conhecer a Deus se você de fato conhecer a sua palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade sobre quem Deus é, sobre quem você é e sobre a vontade dele para sua vida. Como você pode conhecer o plano de Deus para a salvação da humanidade? Como você pode conhecer a vontade de Deus? Como você vai ouvir a voz de Deus se você não abrir a palavra? Nós acreditamos que quando nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando conosco. É a vontade dele, são as palavras dele, é a voz dele. Muitas vezes algumas pessoas falam assim: Lidiane, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como eu sei que Deus está falando comigo? Abra a Bíblia. Será que realmente Deus está em silêncio ou você que não está abrindo a sua palavra? Porque quando a Bíblia está aberta, é Deus falando conosco. É Ele que está falando conosco. Então é muito importante isso, mulher, você conhecer esse Deus. E nós conhecemos esse Deus também e principalmente pela palavra dele. E hoje nós temos tanto acesso a essa palavra, né? Nós temos a Bíblia em tantas versões diferentes. A gente tem a Bíblia na internet, a gente tem a Bíblia no celular. Então não falta esse acesso. Nós temos acesso, além da Bíblia, nós temos conteúdos vastos sobre a palavra de Deus, né? Lá no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, tem mais de 200 lives lendo a palavra ao vivo, explicando, estudando, meditando na leitura da palavra. E livros, e quantos livros tem disponíveis na nossa língua, em português? Eu vi uma pregação uma vez do pastor Luciano Subirá falando que antigamente, né, era difícil porque a maioria dos materiais eram em línguas estrangeiras, né, não havia tantos materiais assim, conteúdos em língua portuguesa. E hoje existe uma gama enorme de livros e de materiais e de conteúdos sobre a palavra de Deus. Então, mulher, o que hoje falta não é alimento. Alimento espiritual tem muito. O que falta é fome. O que falta é a nossa fome de buscar. É a nossa fome de querer mais. É a nossa fome de querer mais aprender. De aprender mais sobre Deus. De ter novas experiências com Deus. Então, mulher, invista o seu tempo em buscar o Senhor em intimidade. Tenha todos os dias esse seu momento, né? De sentar, pega um café, abre a tua Bíblia e fala: Senhor, eu quero conversar contigo. Fala comigo através da tua palavra. Cultive esse relacionamento. Uma vez por semana não é suficiente, mulher. Uma vez por semana que você vai no culto não é suficiente. Nós não somos camelos espirituais, que nós bebemos água, nos alimentamos e passamos, né, a semana inteira alimentados. Não. O alimento de domingo serve só para domingo. Na segunda-feira a gente precisa comer de novo. Na segunda-feira nós precisamos nos alimentar. Na terça-feira a gente precisa se alimentar. Na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta.
todos os dias. Nós precisamos desse alimento espiritual, nós precisamos nos encher da presença de Deus, precisamos cultivar esse relacionamento com Ele. Então vamos lá, compreendemos o amor de Deus por nós, nos submetemos à vontade dEle, obedecemos seus mandamentos, conhecemos Ele em intimidade. Em quinto lugar e por último, amamos a Deus quando amamos o que Ele ama. Nós amamos a Deus quando nós também amamos aquilo que Ele ama. Pessoas, vidas. E lá em 1 João 4, 19 e 21 fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois ele não ama o seu irmão, a quem vê. Como pode amar a Deus, a quem não vê? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então aqui o apóstolo João está falando o seguinte: como você pode afirmar que você ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu próximo, a quem você vê? Então quem ama a Deus, ama também vidas, ama pessoas. Ah, Lidiane, como eu faço para amar pessoas? Esse é o tema da próxima live. Na próxima live nós vamos estudar juntas o princípio do amor ao próximo. Amém? Então, como eu posso amar mais a Deus, Lidiane? Como eu vou amar mais a Deus? Primeiro, eu preciso entender o amor dele pela minha vida. Preciso entender o quanto ele me ama e o quanto eu fui perdoada por ele. Em segundo lugar, eu preciso submeter a minha vida a Ele. Os meus planos, os meus sonhos, as minhas emoções à vontade dEle. Pedir para que Ele de fato reine na minha vida. Em terceiro lugar, obedecendo os seus mandamentos, né? Obedecer aquilo que Deus manda, eu faço. Obediência. E como nós ensinamos lá no Ministério Infantil, ontem eu estava na escala do Ministério Infantil, e nós sempre ensinamos a seguinte coisa para as crianças: obediência é completa, imediata e sem reclamar. E eu acho que esse são princípios, são lições que nós precisamos aprender. Obediência a Deus é imediata, completa e sem reclamar. Então, obedecer aos seus mandamentos, conhecer Ele em intimidade. Como eu vou amar um Deus que eu não conheço? Se eu não conheço quem Ele é necessário buscar essa presença para conhecê-lo em intimidade. E em quinto lugar, amar o que Ele ama. Vidas. Precisamos amar o que o Senhor ama. Precisamos amar vidas. Quem ama a Deus, ama também pessoas. Amém? Esse foi então a nossa primeira live sobre os princípios eternos da palavra de Deus. Na próxima segunda-feira nós vamos voltar com mais um princípio. Vamos estudar sobre o princípio do amor ao próximo, tá bom? Porque não ia dar tempo nessa live de falar sobre isso. Então na próxima segunda-feira eu vou esperar você às 9 horas da manhã, não é 9h30, às 9 horas da manhã, para estudarmos juntas sobre esse princípio. Essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube e você pode também assistir de novo por lá, tá bom? Para anotar todas as passagens, para você estudar depois sozinha aí também, tá bom? Vamos orar para encerrar? Feche seus olhos se você puder e concorde em fé comigo. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos conduziu nessa live, que realmente esses ensinamentos, Pai, possam estar gravados nos nossos corações, que nós possamos aprender com o Senhor a amar mais a Tua presença, a buscar a Tua presença, a nos submeter à Tua vontade, Senhor, a clamar para que o Seu reino venha sobre as nossas vidas. Que nós possamos aprender, Senhor, e entender o quanto o Senhor nos ama, o quanto nós somos amadas, o quanto nós somos perdoadas e viver de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Glória a Deus. Fico feliz que vocês tenham gostado e espero então vocês na próxima live, tá bom? Às 9 horas da manhã, na próxima segunda-feira. Beijo no seu coração e até lá.